pergunta de hoje é se pode passar ultrassom no implante. Isso é bem importante porque tem muita dúvida se pode passar ultrassom, não pode passar ultrassom, será que arranha, será que não arranha? Mas antes de começar a falar exatamente sobre o implante, eu queria dizer que a gente entender de manutenção de implante é uma baita de uma oportunidade de oferecer saúde para o nosso paciente. A maior parte dos profissionais até sabe colocar implante, mas fazer manutenção de implante já é outra história. E mais, o paciente não sabe que ele deveria manter ou cuidar dos seus implantes. E como ele não sabe, pode ser que ele tenha chance de ter algum problema no implante. E isso é muito sério. O pessoal está falando aqui que o preço da luva está absurdo. Para a gente não falir nessa situação, para a gente não ficar numa situação de pele desvalorizada, é para valorizar, é para a gente conseguir agregar muito valor e conseguir resultados com o nosso paciente. Quem consegue resultado tem valor agregado. Quem tem valor agregado tem fidelização. Paciente fiel é aquele que gosta de você, confia em você e você dá resultado. E você conseguiu mostrar o porquê é importante ele estar vindo em saúde. E a cada vez que ele vem e se reforça a certeza, pois é, tá tudo bem mesmo. E não é só, por exemplo, marcar de 6 em 6 meses. E vem de 6 em 6 meses e tá tudo certo. Quem falou que é de 6 em 6 meses? E então é de 3 em 3 meses. Quem falou que é de 3 em 3 meses? Isso é muito variável de acordo com a necessidade de cada um. Se você é periodontista, se você gosta de pério, mas faz uma pério tradicional, tá cansado de ficar com as mãos moídas, destruídas. Se você ama instrumentação manual, tudo bem que você amar instrumentação manual. Mas eu vou dizer uma coisa, eu estava lendo um estudo sobre instrumentação manual versus ultrassônica. Tudo bem que o pessoal, parece igreja, né? Quem gosta da religião, da instrumentação manual, vai dizer que a instrumentação ultrassônica não faz riscos e que a instrumentação manual faz riscos. Tudo bem. Nesse estudo sobre instrumentação manual, ele vai estar falando que a gente vai fazer uma instrumentação manual, só que para você conseguir um alisamento maravilhoso, um estudo, que é uma revisão de literatura que eu tô vendo, um estudo falou que a cada 5 movimentos de instrumentação manual você tem que afiar. Quem já viveu isso? Você raspa, aí você tira o instrumento, tenta levar mais longe do ouvido do paciente, faz assim, e afia. Aí volta. Tem um outro estudo que fala assim, não, 5 não. 10 instrumentos, aí 10 movimentos, aí você faz 10 movimentos, aí vira para mais longe do ouvido do paciente, mas escuta, né? Quem já afiou? Quem não sabe afiar? Quem não sabe afiar, ou vai pagar caríssimo por um jogo de instrumentos que não perde o fio, da Rufrid. Nossa, é caríssimo, mas funciona. E aí você pode manter aquilo ali. Só que ou você vai atender só um de cada vez para dar tempo de esterilizar, porque ele é muito caro, ou você vai ter que ter vários jogos para você conseguir trabalhar com aquilo. E, enfim, um outro estudo acabou falando que você pode usar um instrumento manual, mas quando ele perde o fio, como a gente compensa a perda do fio com a força, essa força que a gente está fazendo risca mais a superfície radicular do que um instrumento ultrassônico. E que os instrumentos ultrassônicos atuais promovem uma lisura equiparável à instrumentação manual. Então, conforme a igreja da instrumentação manual ou ultrassônica, ou você vai ser um super mega instrumentador com um super mega instrumento caro, dá para ter, eu tenho, eles são maravilhosos, tá? Isso funciona. Ou a proposta do método Pério Fácil é você aprender a fazer tudo isso dentro de um contexto, de uma programação, para você conseguir ter resultados clínicos. Então,
fica a dica que nem sempre a instrumentação manual vai funcionar, e isso de manual versus ultrassônica está relacionado com a perilucrativa. Quem atende convênio vai conseguir encaixar isso dentro do que eu falo no periodiária. Quem atende, ou quem está cansado, quem está com as mãos cansadas, tem um aluno que teve problema de ombro, teve aluno problema de pescoço e ficou impedido de trabalhar, ou impedido de fazer pério. Pode fazer outra coisa, mas pério não pode. Imagina, gente, ter uma formação de periodontia e depois ter impedido de fazer. Emendando essa pergunta, na pergunta do pode passar ultrassom no implante, não pode passar ultrassom no implante, porque o implante não vai acumular cálculo. Aí pergunta assim, o que é que vai passar na superfície do implante? Se tiver periimplantite, ou se tiver espiras expostas, é para passar cureta de teflon? É para sondar com sonda de plástico, sonda de teflon? E aí os estudos mostraram que se você tem uma cureta de teflon, existe a chance das irregularidades da superfície do implante, já que a superfície de todo o implante ela é tratada, ela acabar ficando impregnada do material plástico do seu instrumento. Então, vai causar mais reação de corpo estranho, né? Porque em vez de você tirar, você está largando instrumento. Enfim, essa tal de cureta de Teflon, penso que é só uma transposição daquilo que a gente fazia na periodontia para periimplantite. Não é isso que não vai dar resultado. É a mesma coisa do que ficar voltando toda a periodontia para o cálculo. Não é o cálculo. Equilibrou a busca incessante, é colocar isso dentro de um programa, é seguir uma metodologia que consiga trazer resultado. É isso que vai ter resultado. Não é ficar achando que, assim como tratar a cárie é tirar a cárie, assim como tratar a doença periodontal é tirar o cálculo. Não, não é. O cálculo está associado, mas não é isso. E voltando ao assunto do implante, no implante o que nós precisamos é deixar uma superfície subgengival compatível. O implante no titânio pode causar riscos, porque o titânio, ele é irregular, ele é mole, é uma liga mole. Como ela é uma liga mole, você pode riscar. O que você vai fazer? Passar um jato de bicarbonato, porque na área lisa, ele é muito facilmente removível. Aí na área irregular. Aí na área irregular são muitas terapias. Dentre elas, terapia fotodinâmica, dentre elas, irrigação, dentre elas, escovinhas de titânio, dentre elas, escova normal. Como disse o professor Maurício de Araújo uma vez, ele falou assim, olha, se no dente a gente raspa e às vezes tem dificuldade de ter resultado, o que dirá daquela superfície metálica que a gente não vai conseguir alisar e depois ficam falando que não pode passar instrumento metálico. Enfim, o instrumento metálico vai deixar esquírulas metálicas. O instrumento plástico vai deixar resíduos plásticos. Qual que é o objetivo? O objetivo é equilibrar o espaço subgengival. O que é o mais importante? Estão surgindo estudos sobre terapia não cirúrgica para doença periimplantar. Então, sobre a pergunta, pode passar ultrassom? Não pode. Aí, se tiver bolsa ou periimplantite, pode passar ultrassom? Até pode. Mas, desde que isso entra no tratamento, que é a terapia não cirúrgica da periimplantite. Porque a pergunta, pode passar ultrassom? Pois é, ultrassom onde tem doença periimplantar, onde não tem doença. Onde não tem doença, não vai passar ultrassom, porque não há necessidade. Só que tem que equilibrar o meio. Você não pode só olhar para o implante, tem que equilibrar o meio. E se tiver doença periimplantar, aí é outra novela. Aí é o abacaxi da doença periimplantar. E como eu falo dos produtos, tá? Este é o estudo da matriz BCG, é um clássico do marketing. Matriz BCG é uma matriz que fala que a gente sempre tem um produto ou serviço que é a vaca leiteira do consultório. A vaca leiteira, ela tem custo baixo, ela tem um grande potencial de compra, de necessidade de aquisição e uma alta lucratividade. Isso é a pério básica, isso é pério manutenção, é isso que tem que fazer. E tem o produto abacaxi. O produto abacaxi é o produto que
às vezes dá prejuízo, é um produto indesejável, é um produto que a gente tem dúvida se vai dar certo. Isso é a doença periimplantar. É tão abacaxi, é tanto uma sensação de que isso dá prejuízo. Eu acho que dá mesmo, porque dá muito trabalho, o paciente fica muito, muito aborrecido de receber o diagnóstico de periimplantite, que não compensa. Então, eu divulgo muito de doença periimplantar e convido todo mundo a compartilhar esse vídeo para os seus clínicos, seus cirurgiões. Quem curte pério, por favor, faz uma parceria com cirurgiões. Porque se é cirurgião, virou cirurgião, porque não gosta de fazer pério básica, e às vezes ele é super, hiper, mega qualificado e não quer fazer esse tipo. É um modelo de negócio, não tem problema nenhum. Mas então diga, quero fazer uma parceria, pega o método peridiária e segue e se associa a esse cirurgião. É isso, uma parceria de ganha-ganha. Ele vai ganhar porque alguém está mantendo em saúde o problema periimplantar dele. E o paciente está ganhando porque ele está deixando de ter problema periimplantar. Então, isso é um grande problema. Pode passar ultrassom? Não arranha porcelana? Não arranha porcelana. Mas a porcelana nem vai acumular cálculo. Se a porcelana acumular cálculo, essa porcelana está muito danada, tá? Tá cheia de irregularidades, tá sem lisura superficial. Ou, de repente, um caso de mobilidade pode sair, o implante não sai como o dente, porque o implante é uma anquilose. Implante não sai. Se o implante tem mobilidade, ele já está perdido, porque em vez de ter osso, ele tem uma fibrose. Não é para ter fibrose ao redor, é para ter osso. Isso aqui é um caso de periimplantite bem inicial, tá? Felizmente. Essa paciente é fumante, ela é riquíssima, riquíssima. E tem vários implantes na boca. Ela, inclusive, fez esse tratamento em São Paulo, subiu no avião, foi lá fazer com o dentista melhor, mais famoso que ela pôde fazer. Vocês podem perceber aqui as manchinhas de nicotina que ela teve. Aqui o componente protético, este não é o implante, mas é o pescocinho do implante. E um pouco de mucosite periimplantar, e o que a gente começa a ver aqui, olha, se a gente tem uma superfície lisa no implante, essa superfície lisa é o componente do implante. Precisa passar ultrassom aqui? Não precisa, porque não tem nada. O que é que a gente vai passar? A gente pode passar aqui 2 produtos, ou jato de bicarbonato, ou jato de glicina. A glicina é um aminoácido que tem uma função como o jato de bicarbonato, mas ele tem partículas mais arredondadas, tem um sabor adocicado, é muito agradável isso. E que um estudo que eu postei no feed de notícias mostra que o resultado em termos de sangramento à sondagem de superfícies periimplantares diminuiu mais com o jato de glicina do que com o bicarbonato. O problema é que o jato de glicina, ele é mais caro do que o bicarbonato, ele deve custar umas 6 vezes mais, e ele rende a metade, porque como ele é bem lisinho, bem esférico, ele escorre pelo biquinho e perde tudo. Aí, o que a gente tem que fazer sempre é instituir o uso de escova interdental aqui. Aí até vi que a Oralbox deu um oizinho aqui, e a Oralbox, ela está divulgando uma possibilidade de revenda para o dentista, porque às vezes a gente indica uma escova interdental e a gente fala para o paciente comprar lá na Oralbox, mas nesse caso são escovas fininhas, que são as que a gente mais indica. E nas escovas fininhas, às vezes o paciente vai comprar só um pacotinho de só um modelo. Às vezes, o paciente precisa de várias escovas interdentais de diâmetros diferentes, porque às vezes ele tem um buraquinho pequeno, um buraquinho grande, e em cada cantinho da boca ele tem uma necessidade diferente. Aí a gente indica escovas interdentais de diâmetros diferentes, mas nesse caso são só as fininhas. E existe a possibilidade do dentista adquirir em maior quantidade esses kits e revender para o paciente, porque o paciente vai embora com tudo na mão. Ah, ele pode comprar na farmácia?
Pois é, e a experiência de comprar na farmácia do meu paciente é assim, ele foi lá, é um idoso, não mexe na internet, teria que incomodar os filhos para alguém comprar para ele. Ele foi na farmácia, comprou, eu não vi essas escovas, mas ele falou assim: "Doutora, é muito caro, porque usou 3 vezes, o pelinho da escova acaba". Então, a farmácia compra a marca que elas querem, né. E o critério de escova interdental boa, ela tem que ter o filamento metálico bem fino, senão ele machuca, e ele tem que ter as cerdas firmes, para não acontecer do paciente começar a limpar e essas cerdas começarem a desmontar. Tem que tem que passar e tem que conseguir limpar. O que a gente vai fazer aí? A gente vai colocar dentro de um programa de monitoramento, de manutenção. O paciente vai estar nesse programa, o paciente vai voltar periodicamente, para que a gente consiga fazer uma descontaminação dessa boca. E uma motivação, um monitoramento para o paciente continuar passando escova interdental. Então, olha só, e eu já falei tanto em caso de fumantes, o que a gente faz com os fumantes, como é que a gente equilibra os fumantes, como é que a gente trata os fumantes, é acolher, tá? Porque fumante é é difícil, né. Olha a Raquel falando: "Deus me livre da instrumentação manual, você me salvou. Achei que fosse a única que não desse certo com a manual e me senti até preguiçosa". Não, não é a única não. E olha como eu fiz instrumentação manual, fiz muita, muita instrumentação manual, até ter calos nos dedos. Que marca de pontas ultrassônicas eu uso? Engraçado, tem perguntas que eu tenho sempre. Qual marca de escova ultrassônica eu uso? Na minha história, depois que eu saí da universidade, eu fiz aquilo que muita gente faz, que é atender em todos os consultórios. Tudo que onde me chamavam, eu estava lá atendendo. Porque eu precisava muito. Eu atendi em todo tipo de consultório, com todo tipo de ponto de ultrassom. E assim também nasceu o método Perodiária, porque assim eu aprendi a trabalhar com muitas marcas e muitas pontas. Obviamente, as pontas mais finas são melhores, mas todas as marcas funcionam. E todas as pontas funcionam. Se você quiser comprar uma ponta ultrassônica nova, melhor, você vai procurar a ponta ultrassônica da Helse. Helse escreve H-E-L-S-E. E eu soube ontem que a Helse desenvolveu uma ponta por um endodontista que fez uma ponta de super zero aerossol, quase nada de aerossol, porque o irrigador passa por dentro da ponta e ela sai só na ponta ativa. Então é sensacional, pode usar. Mas, como eu falo de periodontia com gestão administrativa, se você está pendurado, você não vai se endividar para comprar uma ponta de ultrassom, tá? Você vai fazer com o que você tem, porque eu ensino no Peridiário que a gente vai fazer uma periodontia lucrativa e o convite para você é: que tal a pério básica pagar as contas do seu consultório? Tem modelos de negócio que o dentista escolhe fazer com que a pério básica ou a pério essencial, porque é um serviço essencial, agora em tempos de crise, talvez as pessoas deixem de comprar supérfluos, mas as pessoas não vão deixar e não devem deixar de frequentar serviços essenciais. E pério é serviço essencial. Porque ou ele faz pério essencial, ou quando acabar a pandemia, ele está com os dentes todos acabados e pinta esse quadro para o paciente. Vai cair o dente, vai ficar cheio de cárie, vai perder um implante. Ai, perder um implante, periimplantite é o maior estresse que é ele. E é isso. Ou tem gente que vai fazer dessa vaca leiteira, que é a pério essencial, o seu produto principal. E eu conheço muitos dentistas que têm um modelo e muitas dentistas mulheres. Por quê? Porque pela disponibilidade menor de se deslocar para fazer cursos de atualização, porque se você faz procedimentos como harmonização orofacial, implante, lente de contato, que são os produtos estrela dentro desse contexto de matriz BCG, que é um conceito de marketing, que você precisa de muita atualização profissional constante. O potencial, a possibilidade de você ter uma altíssima lucratividade, ela existe. Mas se você não conseguir trabalhar isso muito bem administrativamente, isso é uma perda.
Vou contar do meu consultório, tá? Estava analisando o fluxo de caixa do meu consultório, e o meu consultório, assim, olha, margem de lucro da implantodontia, assim, pequenininha. Porque estou com custos altos de um lote de implante que eu comprei. Porque implantodontista bom tem estoque, né? Eu tenho que ter todos os tamanhos. Mas assim, aí o meu motor quebrou em dezembro, então eu estou pagando um motor novo que custa R$ 10.000, custa um carro, um motor razoável. E é isso. Existe um aí vai falar assim: ah, agora eu vou fazer implante porque é implante que dá dinheiro. Ah, vou fazer lente de contato, fazer harmonização orofacial, fazer reabilitação. Pode fazer. Você precisa oferecer esse tipo de serviço porque os pacientes vão precisar. Mas o engano é você entender que vai depender só disso, porque pode acontecer de um produto estrela virar vaca leiteira. Vira vaca leiteira porque ele deixou de ser estrela. As pessoas não querem, virou carne de vaca. Todo mundo faz, balançou um pouquinho, aparece um monte de implantodontista, se não tiver um diferencial. Só que você continua com os custos altos, são muito altos. Ou você equaliza isso, ou coloca para parar e pensar em pegar um produto de custo baixo e lucro alto, que é a pério. E em vários modelos, as mães, mulheres, muita gente opta por esse modelo, faz parcerias com ortodontistas, cirurgiões, protesistas e trabalha nisso, nesses preceitos. É alta lucratividade, baixo investimento, não precisa sair para fazer tanto curso para todo canto, mas segue o pério diário. Pode usar a pério básica ou essa pério essencial como porta de entrada. E esta é uma estratégia de muitas empresas. Você pode fazer com que esta pério básica seja um serviço que os pacientes te amem, te adorem, mas a partir disso ele começa a te conhecer para receber outros tipos de serviço. Depois você oferece, olha, eu faço reabilitações, eu faço prótese, faço endo, faço um monte de coisa. Só que a pério essencial, muitíssimo bem feita, muitíssimo diferenciada, faz com que todo mundo queira ir para o seu consultório para fazer aquilo que todo mundo precisa fazer e precisa fazer sempre, que é a pério de sempre, de todos os dias. Tá entendendo? E as pessoas ainda ficam falando que pério não dá dinheiro. Pério não dá dinheiro se faz de forma demorada, se não sabe fazer do jeito certo, se não segue o pério diária. Enfim, já tive implante com pouca mobilidade e com laser está muito bem. Eu indico laser terapêutico? Sim, laser terapêutico é muito bom, ele melhora. Se ele estiver numa fase inicial, ele vai melhorar porque ele melhora, ele tem uma ação bioestimulante. Então, laser, terapia fotodinâmica. Eu já tive um implante com mobilidade que, com suplementação de vitamina D, a história é assim: o paciente teve um implante com mobilidade, passou pela protesista, a protesista mandou um áudio para mim falando assim: olha, tá móvel esse implante. Vamos usar vitamina D, estava baixa, vamos suplementar. Só que por conta da minha agenda bem apertada, demorou mais de um mês para agendar para fazer a substituição daquele implante. Tudo pronto, tudo programado para fazer a substituição do implante móvel. Nossa, que sofrimento tirar aquele implante. Mas eu resolvi por remover, porque ele já havia tido alguma perda óssea. Então, a vitamina D ela interfere no metabolismo do cálcio e fosfato, perdão, só do cálcio do corpo, e é relevante, mas ele não é estatisticamente significante, nem é fator de risco, não é nada disso, mas é um dos fatores associados. Então, o laser funciona, né? A pesquisa a Health é bem mais cara que as pontas tradicionais, muito mais cara, muito mais cara. E dentro desse conceito de pério básica, pério essencial e do entendimento de gestão, o engraçado é que quem estuda marketing não cai na história que o marketing te vende, porque ele sabe o segredo. Então, por exemplo, a gente não compra nada de marca. Por que a gente não compra? Porque comprar um produto de marca, uma roupa de marca, é uma coisa que te dá segurança, te diferencia, que você é diferente. Por saber disso, não se compra. Por quê? Porque ele sabe disso, que não é a marca. E a gente se leva a entender que se a gente compra de tal marca, a gente vai ser um profissional de sucesso. Óbvio que ali pode estar a qualidade do produto, eu não tenho dúvida que ele é superior,
Mas o que eu falo e repito aqui, você não vai se endividar para comprar um produto daquele. Você vai fazer o básico bem feito e você vai fazer aquilo que mais aumenta o faturamento do seu consultório, que é, sabe o quê? O conhecimento adquirido. Pelo menos na Pério, o que mais vai fazer você faturar, você ter paciente, é o conhecimento que você vai adquirir. É o café no bule para poder falar. É aquilo que vai fazer convencer o paciente. É não ser dentista disco furado, respondendo sempre a mesma coisa, ficando na ladainha, tem que escovar melhor, se teve doença periodontal porque faltou escovar, porque falta passar fio dental, e vamos ter que marcar uma raspagem, que você tem que voltar de 6 em 6 meses. A mesma ladainha de sempre. E o paciente ouve e não ouve, porque não tem nada de novo, e isso não mudou a vida dele. Levar uma coisa diferente é o que faz a diferença. A partir do momento que você já conseguiu ter um faturamento maior na empresa, no consultório, com o faturamento você pode fazer outros investimentos. E mais, o faturamento constante que vem da venda recorrente, que é o paciente retornar periodicamente, que é o que eu ensino no Peridiária, vai fazer com que você tenha tranquilidade de que pode vir férias, pandemia, crise, e o seu paciente está vindo, porque ele entendeu que isso é essencial. Isso não é um artigo de luxo, não é uma coisa à parte para ele fazer. É super, super importante. Fica ligado no e-mail que eu vou mandar as informações do Peridiária. Isso faz diferença. Demorei 20 anos para desenvolver o método, quebrando entre erros e acertos, né? Pergunta para mim por quê? Porque eu já vivi tudo isso, já resolvi assim desistir, chega de pério, agora eu vou fazer só implante. Ah, é só fazer implante? Eu gastei uma fortuna em marketing, fortuna para captação de cliente. Por quê? Porque ninguém quer colocar 2 implantes no mesmo lugar. Hoje eu quero fazer manutenção de implante. Hoje eu tenho uma equipe que organiza tudo isso, né? Ai, que legal. Peridiário foi um divisor de águas no meu dia a dia. É como se tivesse feito uma especialização. Nossa, muito obrigada por dizer isso. Ganhei meu dia, tá? Pasta dental ajuda a descontaminar parodontax? Não. Pasta dental é um shampoozinho, tá na mesma categoria do shampoozinho, tá? Quer lavar o cabelo, quer deixar o cabelo bonito, cheiroso. É o shampoo? Não, todos limpam. Limpar. Limpar, limpa. Aí, assim, tem um princípio ativo aqui, tem um princípio ativo ali. Então, se quem está me perguntando é dentista, ou quem está me ouvindo é dentista, eu quero fazer, assim, um alerta de conduta. Quando a gente indica, quando a gente prescreve uma pasta, a gente tem que ter muito cuidado para que o paciente não confunda a pasta com um remédio, uma pasta com um tratamento. Eu sei que a gente fala, e o paciente entende dentro do filtro dele, tá dentro do entendimento. E aí vem o paciente e fala assim, ai, mas como ainda não resolveu essa doença? Eu comprei a escova tal importada que o dentista falou, eu comprei a pasta tal que o dentista falou, só que a escova tal, ela estava além da sua capacidade econômica. Então, quando a gente tem confiança do paciente, eu penso que a gente tem que ter muito cuidado e muito trato em indicar esse tipo de situação, de coisa, de conduta. Por quê? Você vê que o paciente tem um orçamento reduzido, aí você indica a escova tal super mega diferenciada. E o paciente, por medo de recidiva e por confiança, ele começa a entender que aquela escova vai mudar a vida da doença periodontal na história dele. E depois ele descobre que não mudou. Claro que não mudou. Não, a escova que vai curar. Ah, mas daí eu comprei aquela pasta. Vocês sabem que uma parodontax custa entre 30 a 40 reais para uma pasta de dente. E isso é muito feijão na mesa do paciente. Então, cuidado na hora de prescrever isso. De verdade, a parodontax vai mudar a vida do paciente? Melhora. Mas muda? Não. Quem muda é você. Quem muda é você, pelo que você vai falar, pelo que você vai fazer e por aquilo que você vai oferecer como pacote de tratamento para que ele consiga ter saúde. E pode vender o sonho de dizer, se você fizer o que eu faço, se você seguir o que eu estou te ensinando, você vai chegar aos 60 anos com 20 dentes na boca. Paciente, você está desempregado, está com orçamento reduzido, olha bem no olho e fala assim, escuta o que eu tenho para te falar.
A proposta do pério essencial, do pério diária, é dizer, paciente, nós vamos mudar a sua vida. Escuta o que eu tenho para dizer. Chega de ficar enxugando gelo. Quem enxuga gelo é ele, tá? Não sou eu. Porque eu estou ensinando os dentistas a conseguirem fazer coisas diferentes. Você vai ter venda recorrente, você vai ter faturamento aumentado, você vai ter pacientes que te adoram porque eles voltam sempre. Não precisa ser o produto principal. Se você tem outra especialidade, continua exercendo. Só que a atividade principal, ela se alimenta da sua base de pacientes recorrentes. O dia que ele precisar de uma prótese, ele vem com você. O dia que ele precisar de um implante, ele vem com você. O dia que alguém precisar, ele vem com você, porque ele vem sempre. Mas um básico, muitíssimo bem feito, não pode deixar para trás. Por que eu sei disso? Porque eu vivi isso. A minha agenda enche, 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 e aí o que eu faço? Ai, deixa. Não tem horário, não tem horário, não tem horário. Priorizo aquilo que tem um faturamento maior, um ticket maior. Tá errado. Eu ensino no curso, isso é tema do curso pago, que quando você tiver a agenda cheia, graças a Deus, é para ampliar a equipe. E eu ensino a ampliar a equipe de um jeito certo. Quem tem agenda cheia tem que ter equipe, porque o que vai acontecer? Ou você tem equipe, ou você vai ficar sempre descabelado pelo paciente novo, pelo cliente novo, que eu sei que está diminuindo agora na crise, e porque você não cultivou a base, e porque você deixou de fazer a coisa mais odontológica do mundo, que é a manutenção preventiva. Só que a manutenção preventiva precisa do jeito certo de fazer as coisas, senão não funcionam, né? Ajuda na manutenção as pastas, bem falado, ajuda, e ajuda sim. Comprar uma parodontax de 30 a 40 reais não vai fazer nem cócegas no orçamento do paciente? Parodontax, você tem que comprar parodontax. Que outro produto sensacional, sensacional, é o Blue M. Blue M, custa caro, 100 reais. Não vai fazer nem cócegas para o bolso do paciente, é o Blue M. Essa paciente da perimplantite riquíssima, ela vai comprar um Blue M. Para ela, nossa, pode comprar meia dúzia de Blue M, não faz diferença nenhuma. Então, cuidado, porque a gente tem que diferenciar aquilo que é o essencial daquilo que não é, né? A Prevent tem um custo-benefício bom, eu também acho, tá? Até porque a Prevent tem citrato de zinco, e como o citrato de zinco é uma ação antimicrobiana, e o zinco tem uma ação na diminuição da deposição de cálculo, na precipitação de minerais. Prevent funciona, tá? Mas sempre explico que a parte mecânica que remove o biofilme. Exato. Eu mostro porque a gente não vai mais brigar pela higiene, porque não é brigando pela higiene que a gente vai ter o paciente feliz. Que a gente transforma um serviço indesejável, não quero ir para o dentista, num serviço desejável, oba, dia de voltar para o dentista. Vou ganhar elogio, vou ganhar dica, vou ganhar orientação, vou ganhar um dente super limpo. É isso, super positivo, para ele gostar. Igual quando a gente vai para o cabeleireiro, corta o cabelo, faz escova, a gente sai linda, positivo. E é isso. O Blue M é um produto à base de oxigênio ativo que tem em bochecho ou em pasta, e ele não é água oxigenada, de jeito nenhum, tá? Água oxigenada é um xingamento barato. Eu não sei como é que eles conseguiram, mas eles conseguiram colocar oxigênio ativo estável. Isso vem da Europa. E eu parei de ter medo de osteonecrose por bifosfonato depois de tudo que a gente fez para essa paciente que teve um mieloma múltiplo e ela teve lesões bem severas e aquilo foi operado, reoperado, a gente vivia tirando os sequestros ósseos. Para quem não sabe, sequestro osso é uma perda de osso que ele vai escapulindo, ele vai simplesmente vai se desintegrando, mas até que ele saia completamente, ele faz uma resposta inflamatória gigante, porque parte do osso está necrótico, parte não está. E como era uma osteonecrose mandibular, aquilo ali era muito cortical, até porque o bifosfonato foi tomado por muitos anos por conta do mieloma múltiplo, que é um câncer ósseo. E aquilo ali foi operado e reoperado umas 5 vezes. Quando surgiu o Blue M, eu comprei um e falei assim, olha, tome, é assim que eu testo o produto, tá? Não tem estudo científico de longo prazo, e como é que eu vou acreditar no estudo científico que a própria empresa patrocinou? Eu não acredito. E aí eu dei um para ela e pedi o feedback. Ela falou assim, doutora, tá melhorando,
tá melhorando e fechou a osteonecrose, que há uns 5 anos a gente já estava labutando para fechar, e antes dos meus 5 anos ela estava na mão de outro profissional que também não conseguia resolver. Com isso, o Bluen, ele tem um oxigênio ativo, que ele ativamente vai promover um reparo tecidual, e serve perfeitamente para a doença periodontal. E olha só, a ressalva é, não vende Bluem como tratamento. Bluem não substitui um tratamento periodontal mal feito, assim como terapia antimicrobiana sistêmica não substitui um tratamento periodontal mal feito. Tenho dúvida no tratamento, acho que vou dar um antibiótico. Acho. O Bluem é utilizado para um bochecho pré-atendimento ou pode ser a clorexidina, qual o melhor? É o seguinte, o Bluem, ele vai custar para 900 ou 700 ml R$ 90. A clorexidina, para 1 litro, deve estar em torno de R$ 20. Os dois têm efetividade. Qual que você quer? O de R$ 100 ou de R$ 20, tá? Essa é a diferença. Um tem uma ação cicatrizante, mas como é pré-operatório não funciona. Essa é a diferença, tá? E o ozônio. Ozônio, eu não tenho experiência clínica com ozonoterapia, estou morrendo de vontade de fazer um curso de ozônio, mas eu vou contar o que eu sei do ozônio. O ozônio tem uma ação antimicrobiana sensacional. E o bochecho com água ozonizada, a irrigação em raspagem é a melhor coisa do mundo, porque, sem dúvida, pela sua capacidade antimicrobiana, vai trazer um resultado sensacional. É isso que as minhas amigas periodontistas que têm ozônio fazem. Mas você tem que ter um gerador de ozônio medicinal no seu consultório, que custa um tanto, você tem que ter um gerador de água por osmose reversa, que custa um tanto, para a produção da água ozonizada, e essa água ozonizada, ela vai durar um X tempo, e porque ela se degrada muito rapidamente. Por conta disso, é um produto que é excelente, mas ele tem uma meia-vida muito breve, e isso, muito bem indicado, muito bem utilizado, vai trazer resultados sensacionais, não tenho dúvida disso. Mas precisa do curso de formação e precisa adquirir tudo isso. Mas que funciona? Funciona, tá bom? Bluem em farmácia? Não. Ou na Oral Box. A Oral Box dá 10% de desconto para todos os produtos que vêm com o cupom DR Miura 10. DR de doutora Miura 10 em caixa alto e eles mandam para o paciente. O que pode fazer é prescrever para o paciente vai na Oral Box, compra até R$ 200, não paga mais o frete. Olha, gente, compra 2, não paga o frete, porque ele vai usar sempre. É super, super maravilhoso. Tem nas dentais também, mas na Oral Box está mais barato, tá bom? Ouvi dizer que contra o Covid-19 o peróxido de hidrogênio é o melhor. Procede? Procedia, não procede mais, tá? Surgiu um estudo, olha, não sei de quando é, mas ele é de 2020, ele é bem recente. E eu li o abstract desse estudo ontem. E nesse estudo, eles fizeram um PCR. PCR é um exame que a gente pega uma amostra de saliva, amplifica o DNA e depois mede quanto de DNA, faz uma sonda de DNA do micróbio que a gente pesquisa, por exemplo, o SARS-CoV-2, do Covid-19, e veja o quanto tem. Então, eles fizeram um estudo, coleta a saliva, já que o SARS-CoV-2, que é o vírus causador da doença, SARS-CoV-2 é o vírus, tá? Covid-19 é a doença. Até que rolou um áudio de gente leiga falando assim, nossa, graças a Deus eu não tinha Covid, eu só tava com coronavírus. Para acabar com a confusão, Covid-19 é o nome da doença, SARS-CoV-2 é o nome do vírus. Então, mede a quantidade de SARS-CoV-2 e depois coloca no exame PCR, e nesse PCR amplifica e mede a quantidade de partículas virais que tem. E depois faz o bochecho com clorexidina e mede de novo, e eles conseguiram perceber que existe sim uma queda significante de SARS-CoV-2 após bochecho com clorexidina. O que tinha sobre o peróxido é um estudo isolado, o peróxido é instável e ele é cocarcinogênico. Não é um bochecho que vai causar câncer, tá? Quem ainda tem no consultório, termina de usar. A minha dica, tem paciente periodontal com uma boca muito contaminada, prepara ele na concentração de 0,5, termina de usar. Acabou, acabou. Não compra outro, porque é um produto muito instável. Se ele guardado na prateleira, ele vai perder o princípio ativo.
diferente de uma clorexidina, por exemplo, que tem muito tempo de estabilidade, né? E então, para o Covid-19, nós vamos fazer bochecho de clorexidina, sem jamais deixar de usar as medidas universais padrão. Por quê? Porque a gente sabe que se o SARS-CoV-2 ele se multiplica, ele tem receptor para glândula salivar, o indivíduo infectado, mesmo infectado portador são, ele vai estar produzindo em quantidade fisiológica, vai estar produzindo, porque a glândula salivar, a célula dele está contaminada. Então, a ação da clorexidina é reduzir aquilo temporariamente, o que está na saliva é contaminada, mas tudo aquilo que ele for produzindo, ele vai produzir, obviamente, com o vírus. E a função é reduzir a carga viral. Reduzir carga viral, porque eu vou explicar um princípio microbiano que é o seguinte: todo mundo aqui entra em contato com hepatite. Hepatite também é super contaminante por saliva. Só que nem todo mundo pega hepatite, porque tem vacina, mas mesmo os não vacinados, porque tem a tal da carga viral, que é a quantidade de vírus que você precisa absorver. Para cada doença microbiana vai ter uma carga viral. Isso explica porque às vezes tem gente que pegou uma conjuntivite viral, mas você não pegou. Tem gente que pegou gripe na casa, mas você não pegou. Por quê? São muitas variáveis. Resposta imune, carga viral. Para o SARS-CoV-2 também tem resposta imune. E é também por isso que crianças... Olha, gente, criança vai demorar para voltar para a escola, tá? Porque criança é um portador vetor. É um potencial portador são, porque a imunidade é boa, vai defender bem e pode albergar o micro-organismo, pode fazer a fase viral e não apresentar sintoma. Então, se apresenta sintoma ou não, qual que é o objetivo do bochecho? Reduzir bastante a carga microbiana para que a gente tenha mais segurança, mas isso não substitui todas as medidas. A proporção de peróxido de hidrogênio para colocar no reservatório, se você tem no consultório, tá? Se não tem, não vai comprar outro. Usa clorexidina. Qual que é a proporção se for clorexidina? Usa puro 0,12. Qual que é a proporção se for peróxido? Se você comprou pronto o 1%, dilui meio a meio que ele dá 0,5%. Se você comprou o 10 volumes, peróxido de hidrogênio 10 volumes, você vai... o 10 volumes é 3%. Se a gente dividir de meio a meio, a gente vai ter 1% e meio, mas não é 1% e meio, porque ele perde, porque ele é muito instável. Então, você vai diluir em 1/4, uma parte de peróxido para 3 partes de água. E aí isso vai dar um pouco mais de 0,5. Sim, um pouco mais, porque ele é muito instável. E, mais uma vez, é só a dica, tá? Para não jogar fora. Ele funciona para diminuir a carga viral, para quando você fizer um procedimento com peróxido do paciente que tem a boca muito contaminada, porque melhora. Mas se for comprar, não compra de novo. Ele é muito instável, tem um gosto ruim. Olha, fiz uma profilaxia com um paciente com protocolos e Blue M, depois de uma semana vi excelente recuperação. Exatamente. E vou contar uma última história, que uma aluna, ela fez uma propaganda. Isso eu vou comentar isso, tá? Isso está nos livros de marketing, é uma estratégia de marketing você fazer um evento. Ela fez um evento chamado Dia da Profilaxia. E ela encaminhava todos para o periodontista. Periodontistas, não se aborreçam, tá? Pério é de todo mundo. Mas quando ela fez essa promoção do Dia da Profilaxia, ela recebeu muitos pacientes e muitos tinham problemas periodontais. E ela falou assim, mas eu encaminhei tanto para o periodontista que ela parou para pensar assim, mas eu devia aprender um pouco mais de pério. Aí ela se tornou aluna periodiária. Para vocês perceberem a multidão de pessoas com necessidades periodontais. E se tiver necessidade periodontal, mas se não tiver doença, é melhor ainda. Porque depois que virou doença, é abacaxi, na maior parte das vezes, né?